Olá, é uma alegria muito grande estar com vocês nesse dia. Agradeço ao pastor Dieter que fez o convite para que nós estivéssemos com vocês, dividindo um pouquinho o assunto de liderança visionária. Quando o pastor Dieter fez o convite, o cenário era totalmente diferente. Nós imaginávamos que hoje estaríamos reunidos de forma presencial, trocando experiências, trocando ideias. Porém, a pandemia chegou e isso não foi possível. De qualquer forma, a tecnologia está aí para nos possibilitar de estarmos juntos nesse momento para que esse seminário ocorresse. Me permitam me apresentar, falar um pouquinho da minha pessoa, para que a gente entenda um pouquinho, talvez até os contextos que vão ser aqui mencionados. Meu nome é Martin Distler, eu nasci em Santa Catarina, depois aos 11 anos fui para o Rio Grande do Sul estudar, me formei ali no IACS, fui trabalhar em Porto Alegre, depois fui transferido para Brasília, ali casei, logo depois nós fomos transferidos para Cuiabá, no Mato Grosso, ali servimos a igreja durante 2 anos e pouco, e depois retornamos para Brasília, um outro chamado para Brasília. Brasília é essa cidade onde nós temos pessoas de todas as regiões, é impressionante, nós temos pessoas do norte, do nordeste, sulistas, muitas pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, alguns servidores públicos, muitas pessoas que vieram do Nordeste para ajudar na construção de Brasília. Então, é uma cidade com uma mistura cultural muito grande. Eu não tive o privilégio de ser um missionário ou de ter feito missão, mas tive esse privilégio de trabalhar em pelo menos aí 2 regiões do país, trabalhar em Brasília, que me deu uma bagagem razoável assim nesse aspecto de diferenças que nós temos dentro do nosso país. Este ano eu completo 20 anos de trabalho para a igreja, é um privilégio e uma alegria servir essa igreja. Então, 20 anos de trabalho me deram um pouquinho de experiência. Não é muita coisa, de coração, não é muita coisa, mas já me permite falar um pouquinho aí sobre liderança. Boa parte daquilo que nós vamos conversar hoje está embasado no escritor John Maxwell, que é um escritor que eu gosto bastante, principalmente por um fator: ele é cristão, então tudo aquilo que ele coloca nos livros tem um embasamento cristão. Ele é um autor que já vendeu milhões de livros, pelo menos 3 títulos dele venderam mais de 1 milhão de exemplares cada um. Então é um escritor, palestrante bastante reconhecido, e pelo fato de ser cristão, eu entendi que nós poderíamos trazer as abordagens dele para esse seminário de hoje. Bom, hoje eu estou trazendo esse conteúdo para vocês. Liderança Visionária é um seminário que vai ser dividido entre eu e meu colega Arthur. Então, alguns tópicos o Arthur vai estar apresentando para vocês e outros eu vou trazer para vocês. E talvez a gente consiga fazer um tópico juntos, eu e o Arthur trazendo um assunto para vocês. O tópico de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre visão e condução de equipes. Na liderança, a visão ela tem um papel extremamente importante. Por isso que eu vou trazer esse tópico para vocês. E depois nós vamos abordar um pouquinho sobre gerenciamento de conflitos. É muito provável e natural que em alguma missão haja algum conflito. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, muitas vezes, de várias regiões do mundo, ou então pessoas no mesmo espaço, e onde há pessoas, há personalidade, há comportamento e há pontos de vista diferentes, e naturalmente os conflitos tendem a acontecer. E a gente vai abordar um pouquinho como gerenciar esses conflitos. 5 métodos de como gerenciar esses conflitos.
Então, vamos falar um pouquinho sobre visão. E aqui tem uma frase de John Maxwell que diz: a coragem de um grande líder para fazer de sua visão uma realidade vem da paixão, não da posição. Muitas vezes a gente tem aquele conceito de liderança do passado, aonde o líder manda e o colaborador ou o liderado obedece. Essa é uma visão totalmente ultrapassada, faz parte talvez do cotidiano dos meus pais, mas na nossa geração, ou melhor, na geração de vocês, é um conceito totalmente ultrapassado. Um líder precisa ter paixão, paixão pela sua visão. E essa visão, ela precisa estar bem embasada, ela tem uma série de requisitos que precisam ser respeitados. E aqui uma outra abordagem: por que a visão lidera o líder? Porque ela determina para onde o líder e a sua equipe estão indo. Várias empresas têm a visão e a empresa ela se espelha naquilo para a sua tomada de decisões. Um líder precisa ter uma visão para que as suas decisões estejam de acordo e coerentes com a sua visão. Um líder precisa falar para os liderados como ele pensa e aonde ele quer chegar, porque os liderados precisam comprar essa ideia. Se um líder tem uma visão que não serve, que não pensa nas pessoas, ela tem uma grande probabilidade de ser um fracasso, porque é uma visão pequena demais. Se uma visão não pensa nas pessoas, não aborda as pessoas, não faz com que elas se sintam parte disso e se tornem responsáveis também por essa visão, se uma visão não aborda isso, ela tem uma grande chance de dar errado. A visão de um líder ela deve vir de suas convicções, daquilo que ele acredita, das suas paixões. E aí me permitam abordar alguns tópicos de liderança, algumas abordagens. Os líderes precisam saber o que querem. Tem um pianista que talvez vocês tenham uma chacota, mas ele tem uma frase. Esse pianista é Oscar Levante. Em algum certo dia ele mencionou o seguinte: assim que decido algo, fico cheio de indecisões. Pessoal, líder, ele precisa gerenciar as suas indecisões num foro muito íntimo, ou com ele mesmo, porque a partir do momento que a visão ela é abordada com a equipe, a partir do momento que as decisões são tomadas, o líder precisa ter de forma bem clara aonde ele quer chegar, como ele quer chegar. Por isso que um líder ele precisa de muito estudo, de muita análise, muito planejamento. Liderar é muito planejamento. Porque como as ações vão acontecer, como vai se chegar na visão, é extremamente importante o planejamento. Outra coisa, líderes, eles precisam se esforçar para que a ação aconteça. Para que as coisas aconteçam, para que a visão se torne uma realidade, os líderes precisam dedicar muita energia, muito esforço para que a ação aconteça. Roosevelt, que foi um dos maiores líderes do século XX, ele fez uma afirmação: não há nada brilhante ou extraordinário em minha história, a não ser, talvez, uma única coisa. Faço o que acredito que deve ser feito. E quando decido fazer algo, eu vou e faço. Ou seja, ele agia, ele planejava, pensava, mas a partir do momento que ele entendia que aquela ideia, aquele conceito estava maduro, ele agia. Líderes precisam agir. Os líderes, eles correm mais riscos. Porque liderar, o simples fato de liderar, ele é risco, ele gera risco. Por quê? Porque para liderar, você tem que sair da zona de conforto. John Kennedy, ele afirmou: há riscos e custos para um programa de ação, mas são muito menores do que os riscos de longo alcance e os custos da confortável inércia. A inércia te traz riscos? Não. Estar na zona de conforto te traz riscos? Não.
Porém, existem algumas coisas que a gente só conquista quando a gente se arrisca. Quando a gente se arrisca, é natural que os erros aconteçam. Por quê? Por mais que a gente planeje, por mais que a gente estruture uma ação, os riscos sempre vão existir. Agora, uma questão importante. São palavras do fundador da IBM, Thomas Watson. Ele diz: a maneira de ter sucesso é duplicar a média dos fracassos. Exatamente isso. Um líder vai acertar todas? Não, não vai. Porém, um líder precisa acertar mais do que ele erra. Se os erros estiverem em maior quantidade que os acertos, os liderados vão desacreditar. A liderança vai ficar desacreditada. Então, os erros vão acontecer, as falhas vão ocorrer, não tenha dúvida nenhuma. E me permitam aqui, durante algum tempo, eu tinha muito receio de tomar determinadas decisões, principalmente na área que eu atuo, que é a área financeira. Tem recursos envolvidos nisso. E o pior de tudo é quando você gerencia os recursos que são de Deus. Eu creio muito nisso. Deus um dia vai prestar contas dos recursos que nós gerenciamos. E durante muito tempo eu tinha um receio muito grande de tomar decisões, porque envolviam recursos da igreja. Porém, nós não temos como acertar todas as vezes. Eu já cometi vários erros na minha vida. Porém, foram esses erros que fizeram com que eu amadurecesse e, numa outra situação, pudesse tomar uma decisão mais assertiva. Outra questão extremamente importante é a iniciativa. Líder precisa ter iniciativa. Líder sem iniciativa, consequentemente, vai ser um fracasso. Não tem como. A iniciativa precisa ser uma constância do líder. Iacocca, ele foi um presidente da Chrysler. Ele é um dos poucos executivos americanos que lideraram 2 montadoras nos Estados Unidos. Ele liderou a Ford e depois ele pegou a Chrysler à beira da falência e conseguiu tornar a Chrysler uma montadora superavitária, uma montadora de sucesso. E ele disse: até a decisão correta torna-se errada se tomada tarde demais. Até a iniciativa, a decisão, ela tem tempo para acontecer. Muitas vezes você tem uma ideia, um conceito, mas espera, vai protelando aquilo. E quando você toma a iniciativa, é tarde demais, ela já não tem mais efeito. Então lembre-se, até a iniciativa, ela tem momento certo para ser tomada. Não espere a oportunidade bater a sua porta. Existem circunstâncias que a oportunidade ela vem até você, mas na maioria dos casos você precisa encontrar a oportunidade. E muitas vezes você vai ter que criar a oportunidade. Você não vai nem encontrar ela, ela não vem até você, você não vai encontrar ela, você vai precisar criar a oportunidade. Muitas pessoas têm ideias, sabe aquela ideia do chuveiro? Eu tô lá tomando meu banho e tal, e daqui a pouco, surge uma ideia. Ou então tô num momento descontraído, tô jogando bola, tô fazendo uma caminhada e surge uma ideia. E aí, algumas pessoas que estão no banheiro tomando aquele banho, têm a ideia e muitas vezes sabe o que acontece? Elas saem do banho, se enxugam e nada acontece. E aí aquilo é simplesmente uma ideia, porque uma ideia sem ação não é nada. Uma ideia sem execução não é nada. Então, de nada adianta ter a ideia se ela não se tornar uma realidade. E para se tornar uma realidade, precisa ter iniciativa, precisa ter intencionalidade. Se você hoje está pensando em ir para a missão, ou daqui a pouco já está indo para a missão, mas vamos abordar hoje assim: olha, eu pretendo um dia ir para a missão. Você tem que fazer uma análise do cenário. Se você é solteiro, não tem ninguém que dependa financeiramente de você, talvez você tenha uma namorada ou não, mas vamos lá, o cenário
é extremamente favorável para você ir para uma missão. Agora vamos pegar o meu caso. Sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma família que depende de mim. Como é que eu vou fazer missão nesse momento? Ou seja, a oportunidade está batendo a sua porta para você fazer missão. Por quê? Porque o cenário é favorável para isso. Se você deixar de estudar um ano, vai fazer uma grande diferença na sua vida? Creio que não. Talvez a missão vai ser muito mais relevante. Com certeza vai ser, porque culturalmente você vai voltar diferente. Muito provavelmente você vai ter a oportunidade de aprender uma outra língua. Ou seja, essa é a oportunidade que está batendo a sua porta. E quem sabe o momento é agora. A decisão precisa ser tomada agora. E não daqui 2, 3, 5 anos. Porque quem sabe daqui 5 anos você vai estar no meu cenário, onde as dificuldades são muito maiores. As circunstâncias que permeiam, elas não favorecem a uma missão. Tem um termo que eu levo para a minha vida, é que não existe crescimento sem dor. O que eu quero dizer com isso? Talvez a missão não vai ser fácil. Talvez a missão vai te trazer circunstâncias e momentos muito desafiadores. Porém, na vida é assim. Se você quer crescer, você quer se tornar um indivíduo mais relevante, com maior conhecimento, você vai ter que talvez sacrificar momentos de lazer, momentos com a família, momentos onde você poderia estar assistindo sua série favorita. Você gostaria de estar fazendo isso, porém, para que você cresça, você vai ter que estar estudando uma língua diferente, vai ter que estar lendo um bom livro, ou quem sabe estar na missão, dedicando a sua vida a outras pessoas para que você cresça como ser humano. Então, a missão, a liderança, ela exige sacrifícios. Ela exige aproveitar as oportunidades quando elas batem à sua porta. Me permitam agora falar um pouquinho sobre conflitos. Acredite, quando você vai para um outro país, uma cultura diferente, uma língua diferente, ou mesmo quando você vai fazer uma missão aqui no nosso país, você vai encontrar pessoas totalmente diferentes. E pessoas têm personalidades diferentes. E onde existem personalidades diferentes, o potencial de conflito é muito grande. E aquele que está indo fazer missão precisa saber lidar numa situação de conflito. E a forma como nós reagimos diante de um conflito pode determinar se o resultado vai ser positivo ou vai ser negativo. Algumas pessoas, elas, por personalidade, elas evitam o conflito. Outras se sentem confortáveis diante do conflito. Caso você seja uma pessoa que não se sente confortável diante do conflito, eu vou abordar com vocês aqui 5 estilos de como encarar. E mesmo que você seja uma pessoa que tem facilidade diante do conflito, se sente confortável, vale a pena também ver essa abordagem. Nós temos aquele estilo evitável, aquela pessoa que evita o conflito. O lema dela é: eu vou ficar fora disso. Não é comigo. Eu não tenho nada a ver com esse conflito. E o comportamento normalmente é assim: olha, eu vou negar que esse problema existe. E normalmente a consequência disso você acaba perdendo, as outras pessoas acabam perdendo, porque não há uma intencionalidade na solução daquele problema. Depois nós temos a abordagem do acomodador. É aquele que diante do conflito ele vai ceder, porque ele não gosta do conflito. E aí ele cede, muitas vezes assume a responsabilidade sobre o conflito, e porque normalmente a intenção é preservar os relacionamentos, ou seja, eu preciso ter um clima bom, eu preciso ter um bom relacionamento. A pessoa tem essa intenção sempre de preservar o clima, mas normalmente quando isso acontece, o conflito não se resolve. Ele sempre fica ali permeando o ambiente, sempre fica aquela sensação
de problema não resolvido. Nós também temos aquela abordagem que é o comprometedor. É aquele que tem o lema: eu encontro você na metade do caminho. Ele tem a intenção de ganhar pouco, mas também quer perder pouco. Normalmente é aquele que tem a abordagem mais política. Olha, eu concordo com X se você concordar com Y. Eu cedo aqui, você cede ali. É um estilo mais flexível. E depois nós temos o competidor. Provavelmente você já conhece um competidor. É aquele que diz assim: eu vou seguir o meu caminho. A intenção é sempre ganhar. Para ele só existem duas possibilidades, que é ganhar ou perder. Sabe, um pouco daquele radicalismo? Ou eu ganho ou perco e a vida que segue. Muitas vezes ele acaba até manipulando a situação, tentando agir de uma forma que muitas vezes é questionável. Mas eu gostaria de gastar um pouquinho mais de tempo falando sobre o colaborador. O colaborador tem um lema: vamos trabalhar juntos para o bem de todos. A intenção é sempre alcançar a posição de vencedor para todos. Não há um vencedor, todos são vencedores. A abordagem é sempre muito honesta, muito franca, muito aberta. Esse tipo de líder, ele sempre está comprometido com a solução dos problemas. Ele promove uma comunicação de respeito, com educação, e uma comunicação aberta, franca, sabe? Aquela onde todos podem expor o seu ponto de vista, o porquê daquele conflito. E uma dica muito importante: sempre tente entender por que aquela pessoa pensa daquela forma. Porque eu digo para vocês, ninguém acorda de manhã falando assim: hoje eu vou gerar um monte de problema, um monte de conflito. Sempre tem um porquê. Todas as decisões, todos os temperamentos, todos os posicionamentos têm um porquê. E a grande virtude de um líder é tentar entender o porquê daqueles posicionamentos. Nesse posicionamento de ganha-ganha, normalmente a consequência sempre é: eu ganho e você ganha. Todos ganham. Promove a participação, onde todos têm direito à fala, todos têm direito ao diálogo. Por mais que haja um certo estresse nesse conflito, a tendência é, durante o diálogo, as coisas irem se alinhando. E muitas vezes, o parecer final, a conclusão final, não é nem A nem B, é o consenso. Se cria algo totalmente diferente daquele posicionamento inicial. Claro que para isso requer muita maturidade e muita paciência, porque em muitas situações como essas, o diálogo vai demorar meia hora, 1 hora, 2 horas. E para isso é necessário educação, paciência, comprometimento, intencionalidade de resolver a situação. Se você quer conquistar grandes coisas na vida, você deve ter iniciativa e deve estar disposto a correr riscos. Tenha iniciativa e esteja disposto a correr riscos. Defina a visão para a sua vida. Se você quer liderar, tenha de forma clara na sua mente os objetivos, aonde você quer chegar, como você quer chegar. E esteja consciente. Liderar demanda sacrifício. Liderar demanda planejamento. Liderar tem suas coisas boas? Tem. Porém também é sacrifício, é tempo de planejamento, é pensar aonde você quer chegar. Meus amigos, foi um privilégio estar com vocês. Espero que aquilo que nós falamos hoje aqui para vocês, as abordagens que aqui foram feitas de forma muito sucinta, muito direta. Gostaria muito de fazer isso de forma presencial, para que houvesse troca, houvesse diálogo, porém isso não foi possível. De qualquer maneira, eu acho que foi válido o tempo que nós passamos juntos aqui e espero que em algum momento a gente possa estar de forma presencial e assim o diálogo flua de uma forma um pouco diferente. Um abraço a todos, que Deus abençoe sua vida. Até mais.